Olá, eu sou a professora Bárbara. Eu vou acompanhar neste módulo do paciente crítico 1 a disciplina de pronto-socorro com vocês. A disciplina ela contém 3 avaliações, AV1, AV2 e o EAD. Tá? Como vai funcionar para vocês? O AV1 eu vou somar as atividades que eu faço em todas as aulas. O AV2 é uma avaliação e o EAD é o que vocês já estão acostumados em fazer a cada disciplina. A primeira dica, a primeira orientação que eu tenho para passar para vocês é da legislação brasileira. Qualquer tipo de omissão de socorro, existe um Código Penal, ou seja, 135, o artigo 135 do Código Penal brasileiro, deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança, abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não de pedir esses casos de socorro da autoridade pública. A pena de detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resultar da lesão corporal de natureza grave, triplicada se resulta em morte. Nessa etapa, eu vou mostrar para vocês o protocolo de Manchester, que vocês vão começar a observar melhor como uma classificação de risco, tá? O paciente, quando é emergência, ele é aquele caso que não pode esperar, necessita de atendimento imediato. Quando é muito urgente, normalmente é tabelado com a coloração laranja, necessita de atendimento praticamente imediato, pode aguardar até 10 minutos. Urgente é necessidade de atendimento rápido, mas podem aguardar alguns minutos. Pouco urgente, normalmente a classificação é verde, podem aguardar atendimento ou ser encaminhados para outro tipo de serviço de saúde. E não urgente, podem aguardar atendimento a ser encaminhado para outros tipos de saúde também. Então, o tempo de espera, você vê que a classificação vermelha é de 0 minuto, a laranja 10, a amarela 50, né? Pouco urgente 150, 120 e não urgente 240 minutos. Essa identificação ela pode ficar tanto na ficha do paciente quanto numa pulseira de identificação, varia muito do protocolo hospitalar, mas a classificação ela é mundial, ok? Aqui, nossa primeira patologia que eu vou mencionar para vocês, são as queimaduras, tá? Isso aqui é só uma revisão básica, vocês já viram. Então, eu tenho queimadura de 1º grau, 2º, 3º grau. Essas queimaduras, qual é a diferença de uma para outra? 1º grau, ela é aquela ardência, né? Não possui bolha. No 2º grau, ela tem bolha. No 3º grau, ela atinge o que? As terminações nervosas. Vou mostrar um pouquinho para vocês. As queimaduras podem ser classificadas quanto ao seu grau e a sua extensão, ocasionando por fogo, produtos químicos ácidos e por exposição ao som em grande proporção, tá? Aqui é uma queimadura clássica de verão, né? De 1º grau. Uma queimadura de 1º grau. Forma de tratamento que eu posso utilizar para 1º grau. Resfriar o local com água fria. Se puder, cubra a queimadura com uma compressa estéreo, tá? Com isso, reduz o nível de contaminação. Dentro da unidade hospitalar, a gente coloca em água corrente, faz a higienização conforme a solicitação do médico. Aqui é uma queimadura de 2º grau, tá? Aonde essa queimadura, se você observar aqui onde eu vou marcar para vocês, aparentemente teve uma presença de bolha aí, foi estourada, então ela já passou a ser o 2º grau, tá? Forma bolha, tem uma dor intensa no local, a área do tecido fica exposto, bolhas que se rompem algumas vezes, como essa imagem que eu mostrei, queimaduras de 1º grau sempre ao redor, tá? Aqui, ó, tem bolhas, né, diversos tipos de bolha, em toda a extensão do braço. Aqui também, ó, aparentemente uma queimadura de sol, com uma grande extensão de bolhas dentro. Aqui tudo
Aqui eu tenho um típico primeiro grau e segundo grau. Olha a presença de bolha aí e a vermelhidão ao redor. A mesma coisa na mão. Tá? Na mão eu tenho aqui na lateral a vermelhidão e no meio uma bolha estourada. Aqui é terceiro grau. A pele ela fica completamente destruída e ela chega ao ponto de queimar, né? Na carbonização dos tecidos, músculos, nervos, tendões, gorduras, até muitas vezes chega até no osso. Aqui é um modelo simples, né? Uma queimadura de terceiro grau, sem precisar de enxerto, aparentemente. Aqui é uma queimadura de terceiro grau. Olha ao redor que eu tenho a vermelhidão aqui, ó. Eu tenho toda uma vermelhidão, eu tenho primeiro, segundo grau já devia ter partido, e a terceiro grau, que é essa maior aqui. Aqui é uma queimadura também de terceiro grau, aonde ela não invadiu as terminações nervosas, mas olha a pele dessa criança como ficou. Aqui também é uma queimadura de terceiro grau, olha como chegou a deteriorar a mão. Aqui é o típico segundo grau, com presença de bolha, tirou a bolha, ela passou a ser terceiro grau. Aqui é uma queimadura por diurese, né? Assadura. Terceiro grau também. Aqui eu tenho uma queimadura ocasionada por uma cirurgia, até mesmo pela pancada. Em caso de queimadura, praticar o ponto do terceiro grau deve se lavar sempre, tá? A área afetada com uma grande quantidade de água corrente. Não perder tempo tentando tirar roupa, nada desse paciente. Se eu tô no local dessa vítima, tá? Nunca tentar tirar roupa para depois umidificar o corpo. Vai do jeito que tá e a gente umidifica o corpo dessa pessoa. Aqui eu tenho um percentual de queimadura corporal, tá? Os valores baseados nas partes e estruturas do corpo atingidos. Esse valor é dado da porcentagem do corpo inteiro. E até mesmo 100% em algumas situações. Muito. Aqui eu tenho a porcentagem das queimaduras, dando um total de 100% se eu fizer a soma de cada item, tá? Então, exemplo. Todo braço, frente e costa vale 9%. Então, se queimou os dois braços, eu tenho queimado 18%, né? A cabeça, toda a cabeça e pescoço 9%, então vai fazendo as contas. Tem alguns casos que vocês veem e falam assim, queimou 75% do corpo. Uma pessoa dessa, ela vai ficar incubada, tá? Entubada, por quê? Ela não vai ter um desenvolvimento, o organismo dela, risco propício de grandes infecções, casos de queimadura que podem colocar enxerto também, mas algumas muitas vezes nem sobrevivem devido à quantidade de lesão corpórea, né, queimada. O que acontece? Essa pessoa sente dor, alguns locais ela não tem dor devido a atingir as terminações nervosas, tá? Que eu fiz um resuminho dessa parte da introdução da disciplina para vocês. Vou colocar alguns links na plataforma de vocês para vocês poderem acompanhar. Obrigada.